Fala minha gente linda. Pro vídeo de hoje, escolhi um dos personagens mais clássicos e antigos da editora, e um dos membros mais importantes dos Vingadores, então vamos falar dos feitos do Homem-Formiga, no caso, Hank Pym, mas antes de qualquer coisa, se inscreve se não for inscrito e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Hank Pym é um brilhante cientista americano, inicialmente casado com Maria Trovaia, uma cidadã húngara que foi finalizada por discordâncias políticas no seu país, levando Hank a buscar justiça. Durante suas pesquisas ao voltar para a América, ele descobriu as partículas Pym, capazes de alterar o tamanho de objetos e seres. Após testar um soro baseado nas suas descobertas e ficar preso em um formigueiro, o ocorrido o inspirou a estudar os insetos e criou um capacete para se comunicar com formigas. Quando agentes governamentais tentaram roubar sua pesquisa, Pym usou um traje que alterava seu tamanho e lhe dava a capacidade de influenciar formigas para derrotá-los, adotando o codinome Homem-Formiga para combater o crime e ameaças maiores. Ele lutou ao lado de sua futura ex-esposa, a Vespa, e ambos foram membros fundadores dos Vingadores. Ao longo dos anos, Hank teve vários problemas na sua vida geral, incluindo colapsos mentais, e algumas mudanças de identidade, como suas fases de Golias, jaqueta amarela e por aí vai. Ainda assim, Pym tenta constantemente reparar seus erros e se tornar uma pessoa melhor, agindo como um dos gênios da comunidade de heróis para salvar o mundo quando necessário. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Começando pelo seu poder principal, vamos falar da sua alteração de tamanho. Pelo traje que usou por vários anos, e de forma consciente, Hank tinha o poder de se encolher, ou ficar gigante, mas com o tempo, por ter se exposto tanto às partículas Pym, seu corpo ganhou essa capacidade de forma natural, além de permitir que ele encolhesse outras pessoas e objetos. Na parte de crescer, ele consegue atingir centenas de metros e fica tão alto quanto um prédio, e no auge dessa capacidade, o cara aumentou tanto de altura, que conseguiu viajar para um outro plano, onde ficavam seres cósmicos, ou seja, o Pym cresceu ao ponto de atingir outro plano de existência. Já em ficar menor, ele geralmente encolhe para ficar do mesmo tamanho de formigas, mas mostrou que pode ficar tão pequeno que, durante uma detonação nuclear, o personagem sobreviveu ao ficar em nível subatômico, e se desviou das partículas de radiação por estar na mesma escala que elas. Então, por mais que alterar o tamanho do próprio corpo pareça um poder simples e com utilidades básicas, o Hank mostrou que é muito mais que isso. Nos seus atributos físicos, na sua altura normal, o Pym é um humano comum que se exercita com alguma frequência, mas como pode mudar sua estatura, seu condicionamento também muda. Indo pelo básico, vamos falar da sua força. Quando fica menor, ele próprio demonstrou que mantém a mesma força da sua estatura comum. Agora com alguns metros a mais do que o normal, o Hank mostrou que pode levantar e destruir veículos comuns sem passar sufoco, além de danificar construtos de metal sólido numa boa. No passado, ele também já conseguiu se livrar de um aperto do Namor e lançou o Atlante longe. Agora como feitos maiores, quando estava com pelo menos a altura de um edifício, o Pym destruiu prédios com as próprias mãos e levantou partes deles acima da cabeça, e embora pareça estar se esforçando, não pareceu um sacrifício. E por último, ele impediu o Thor de golpear o Mercúrio ao conter o braço do deus nórdico. Aqui o cientista realmente está se esforçando, enquanto o Thor parece pouco se importar, e também como sabemos, se ele quisesse, o Mercúrio já tinha ido dessa para melhor, mas não diminui a relevância da força do Homem-Formiga. Na durabilidade, as coisas continuam potentes. Enquanto estava maior, o personagem já foi atingido por uma catapulta e se recuperou até que rápido, e também suportou munições de várias naves, o que doeu, mas não fez nada muito além disso. E uma situação que com certeza precisa ser mencionada, foi quando ele foi golpeado pelo Magnum, quando Simon ainda não era membro dos Vingadores. Dá pra ver que isso doeu e que o Pym ficou visivelmente atordoado, mas se levantou pronto pra luta de novo, e bem sabemos que o Magnum é um dos Vingadores fisicamente mais fortes, mostrando como o Homem-Formiga é resiliente. Na velocidade, dá pra se impressionar. O Homem-Formiga demonstrou um tempo de reação até que muito bom para alguém que não tem esse atributo aprimorado, conseguindo se encolher na hora certa para não ser acertado por um golpe do Namor, e também evitou um ataque de energia muito próximo de si ao diminuir seu tamanho. O cara conseguiu até escapar de uma flechada do Gavião Arqueiro, e no seu tempo como Golias, uma vez ele quase acertou o Mercúrio enquanto o velocista corria, que se impressionou com a agilidade do Hank, embora essa situação tenha sido extrema pro nível do cientista. Nos equipamentos, algumas coisas valem menção. O principal acessório do Homem-Formiga sempre foi seu traje, feito com malha de aço e moléculas instáveis para se ajustar aos seus poderes, e seu clássico capacete que controla formigas por ondas elétricas. No seu tempo como jaqueta amarela, seu uniforme também tinha um dispositivo para disparar raios elétricos das suas mãos, fortes o bastante para incomodar o Namor, que tem uma durabilidade elevada. E claro, o Pym geralmente é acompanhado das suas formigas, servindo como seu pequeno exército e transporte nas missões. Na inteligência, esse é facilmente seu maior triunfo. O personagem desde sempre é apresentado como uma das maiores mentes humanas da Marvel, sabendo muito de várias áreas da física, bioquímica, biologia, engenharia, robótica, inteligência artificial, e por aí vai, tanto que o Pym é um dos poucos humanos que acompanham a inteligência do Senhor Fantástico.
Pra gente ter uma noção, a própria Eternidade, uma das entidades cósmicas mais poderosas do universo Marvel, declarou o Hank como cientista supremo da Terra, o equivalente ao título de Mago Supremo, que é o maior e mais alto título que alguém pode ter no seu campo de conhecimento. Ao estudar insetos e seu comportamento, criou com sucesso seu capacete para se comunicar com formigas, e também foi ele que deu poderes para sua companheira, a Vespa, baseados nas partículas PIN e modificações corporais. Em uma de suas aventuras, o Hank criou, em poucos dias, uma solução química que dissolveu um alienígena, que tinha se mostrado resistente demais contra outras formas de dano. O cara também já criou uma máquina portátil, que tinha 900 ferramentas dentro dela. O Pin ainda teve a proeza de criar uma dimensão de bolso ao reduzir o tempo e espaço, criou um inibidor neural que destrói inteligências artificiais, e os escudos que ele fez para proteger seu laboratório são fortes ao ponto que tornariam uma explosão nuclear pouco perceptível. O cientista ainda construiu um óculos que pode não só detectar magia, como também mapear assinaturas místicas. E como um dos seus feitos mais marcantes, Hank Pym foi o criador do Ultron, a clássica inteligência artificial que adquiriu uma consciência distorcida durante seu desenvolvimento, e é até hoje um dos maiores inimigos dos Vingadores. Ainda sobre essa criação, o impressionante é que, de acordo com o próprio Homem-Formiga, ele fez o Ultron para ser mais inteligente do que ele, e o vilão mostrava que a cada encarnação, ficava realmente mais poderoso e acumulava mais conhecimento. Mas mesmo assim, pelo menos uma vez, o cientista conseguiu programar um vírus para derrubar as defesas dos sistemas avançados do robô, o que deixou o vilão vulnerável. Então, depois disso tudo, podemos afirmar numa boa que Hank Pym é um dos maiores gênios dos quadrinhos. No combate, ele sabe se virar. O personagem não é um lutador como Demolidor ou Wolverine, mas pode se cuidar numa luta. Durante um confronto com um monstro gigante, ele afirmou que treinou luta livre nos tempos da escola, logo em seguida derrotando a criatura, e também demonstrou saber judô e karatê, além de ter sido treinado pelo próprio Capitão América em técnicas de combate. E ainda que não tenha muitos feitos na hora da porrada, o cientista provou que pode derrotar vários bandidos tranquilamente, então pendurar o jaleco e ir pro ataque não é um problema para ele. Nas fraquezas, vamos analisar. O maior ponto fraco do Pym é sua própria mente, porque ao longo dos anos, ele teve uma série de colapsos mentais, que dificultaram muito sua vida pessoal e carreira como Vingador, às vezes tendo ataques de raiva, às vezes tendo crises depressivas. Anos mais tarde, depois de se estudar e fazer uma pesquisa extensa sobre seu cérebro e comportamento, foi esclarecido que o cientista tem transtorno bipolar, e tem tentado lidar com isso desde então. Mas além disso, ele não mostrou outra vulnerabilidade séria. Uma coisa que acho que merece menção, foi o tempo considerável que o personagem se fundiu com o Ultron durante uma luta nos tempos modernos, o que lhe deu uma boa gama de habilidades. Nessa forma o Ultron estava no comando do corpo, e eles eram fortes o bastante para bater de frente com as armaduras caça-Hulk do Homem de Ferro, até mesmo destruindo esses trajes. Sua durabilidade também era grande ao nível de suportar vários ataques do Visão, que estava bastante chateado e descendo a porrada sem dó, aguentou uma explosão do Tocha Humana, e até um breve período perto do nosso Sol, até finalmente se encolher e evitar danos mais sérios ao se esconder em um neutrino. Sua velocidade de reação também era muito boa, já que em uma briga com o Mercúrio, o vilão impediu um soco do velocista bem perto do seu rosto. E talvez a coisa mais assustadora sobre essa versão do personagem, é que ele criou um vírus tecno-orgânico, que podia infectar até seres com regeneração acelerada como o Deadpool, que só escapou do pior porque teve o vírus retirado dele pelo Cable. Mas eventualmente, tanto o Ultron quanto o Pym foram separados e voltaram ao normal graças a um plano de outros Homens-Formigas, que envolvia nanotecnologia e magia. Enfim pessoal, é isso, vimos o quão completo e versátil é o primeiro Homem-Formiga, ele certamente se mostrou um dos personagens mais inteligentes e marcantes da Marvel, sendo um imenso auxílio pros Vingadores e heróis no geral, além de ter uma personalidade bastante complexa. Por hoje ficamos por aqui, antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!